gente tava falando dessa parte da formação do atleta mais psicológico. Você jogou futsal, eu sou de São Caetano, ainda então peguei um Pegou pouco. GM, Ubra, que jogos bizarros, pô. Era o clássico lá. Eu lembro de... São Bernardo, tinha um time de São Bernardo também. Na rapinha, assim, pegar Ubra, porque meu pai é maluco por futsal, até tem camisa Carlos Barbosa, assim, então a gente sempre assistia bastante. Você jogou futsal, você é famoso por ser um jogador duro, sim, mas ao mesmo tempo técnico. Então, pô, assistências bonitas. Até que ponto o futsal fez a diferença na sua trajetória como jogador e pensando na formação de hoje dos atletas? Eu acho que o futsal tem mais do que 100% de influência na minha formação. O futsal agora já é um futsal diferente daquele que eu jogava, né? Então, antigamente exigia-se muito mais técnica para jogar, porque você não tinha tanta velocidade, então você tinha muito contato no corpo a corpo ali, então você tinha que ter uma técnica boa para você poder se desvencilhar da marcação. Na época, então, você consegue, por exemplo, o que eu levei para o campo, a proteção da bola. Então a bola estava sempre no meu pé com o meu corpo à frente, então o cara que tentasse roubar a bola de mim não ia conseguir roubar, só se eu ficasse de frente e aí tentar o drible, mas normalmente eu sempre colocava a bola do meu lado esquerdo. Então para roubar eu tô sempre com a minha base e ao mesmo tempo eu consegui enxergar todo o campo. Porque no salão, quando você pega a bola, você tem... vou citar o exemplo da GM, né, desse treinador Paulão. Nós ficamos... O infanto da GM, nós jogamos acho que 111 partidas, 110 partidas no ano. Nós ganhamos 108, empatamos 2, ou perdemos uma, assim. O nosso time era uma coisa absurda, o infanto. O juvenil era melhor ainda. Mas o infanto, por quê? Porque a gente tinha os melhores jogadores na categoria e nós treinávamos demais. Você imagina, para quem é de salão, treinar 6 meses, 2 toques só. Nós treinávamos 6 meses, 2 toques. Então você tem a repartição da quadra. Sim. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4 no meio da quadra. Sim. Então a linha 1 você tinha 5 movimentos. Para cada movimento você tinha 3 jogadas. Então você imagina, a gente treinava muito. O cérebro vai sozinho. Vai sozinho. Nós fomos disputar um jogo pela seleção paulista contra uma seleção do interior. Tal. Primeiro tempo acabou 8-0. Era assim, era automático. Você fechava os olhos, o goleiro cantava a jogada, você fechava os olhos e ia. Automaticamente, entendeu? Então, tudo isso você transporta para o campo, não tem como. Aí você vê a visão de entender a paralela, a diagonal, né, na fase de marcação também. Então, por exemplo, a bola está aqui, eu preciso fechar. Na minha posição era um volante. Então, eu estou ali, eu tenho que posicionar. Então, normalmente a gente faz assim, né? Um sai, o outro fecha e tal. Aí, quando eu não consigo, aonde que eu vou chegar? Então, a bola está aqui. Eu tenho que fazer a diagonal mais rápida, não tão profunda, mas assim, um ângulo diferente para poder pegar a bola, antecipar. Então o salão me dava tudo isso, além do raciocínio rápido. É isso que eu ia falar, você tem muito mais tempo no campo. Muito mais, no salão você não tem tempo. No salão você não tinha tempo. Então você tinha um raciocínio rápido, você tinha que ter esse raciocínio rápido. Ou seja, quando a bola chegava, eu já tinha 3 jogadas na cabeça. Era 1, era 2 ou era 3. Porque de tanto eu treinar, além da qualidade que eu tinha dos meus outros companheiros, então assim, você já sabia. Nós já sabíamos no olho. E isso eu levei pro campo. Então, quando eu comecei a jogar, era eu e o Ezequiel no meio campo. Ezequiel me ajudava bastante. Então eu me posicionava dentro daquilo que ele se movimentava. Só que ao mesmo tempo eu olhava o cara da frente, era o meia. Então onde a bola vai cair aqui? Então você tinha que fazer essa leitura muito rápido e o tempo todo. Aí sai Ezequiel, entra Bernardo, que é outro jogo. É um jogador mais pesadão, que não sobe tanto, que fica mais, ou seja, eu posso sair um pouquinho mais. Então tem tudo isso que o salão me dava essa possibilidade, essa liberdade de entender o que o jogo pedia. Você chegou a pensar em ser jogador de futsal, de fato? Eu ia jogar futsal. O Buzina, na época, que era o treinador da GM, no principal, chegou a pedir para que eu pudesse treinar no principal e jogar. Só que eu era menor de idade, né? Eu tinha 16, ia fazer 17. No salão, na época, eu só podia jogar acima de 18 anos. Mas ele chegou a pedir para eu poder jogar, né? Mas aí não deu. Profissional no principal. Você acha que
esse fato, a gente vê você, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Sim. Robinho, tudo saiu do Todos futsal. os diferentes. Todos os diferentes. E assim, Ricardinho. E hoje, assim, pelo menos aqui na Federação Paulista, a primeira categoria já é o Sub-11. Você acha que de alguma forma colocar o menino direto pro campo tira um pouco dessa questão de criatividade? É bom? Porque hoje a gente vê cada vez menos trazer o menino do futsal pro campo, como era natural antes. Antigamente era o inverno, era assim, né? Você jogava futsal e com 12 anos, né? Hoje é com 11, mas na época era com 12 anos a primeira categoria. Sim. Com essa idade, até 12 anos, você tem que jogar futebol, você tem que brincar, você não pode ser escravo da bola, mas, né? A gente jogava, então era brincadeira. Jogava ali e tal. Com 12 anos, você já começa a ter um entendimento melhor em todos os aspectos, né? De cognição, de entendimento de jogo, de técnica, parte técnica, movimentação e tal. E aí, eu acho que era importante, por exemplo, porque eu mantive o futsal. Mas eu mantive por necessidade, porque eu tinha que jogar o futsal para ter o dinheiro para poder treinar no campo. Entendi. Né? Hoje esses meninos já não precisam mais, porque são bancados pelos empresários. Então eles deixam de jogar futebol de salão. Eles jogam apenas futebol de campo. Então alguns permanecem com esse trabalho, porque é por característica, e outros não. Outros se deixam, perdem um pouco essa questão de bola colada ao pé, proteção de bola, essa formação que o futsal dá, pensamento rápido. Isso tudo vai se perdendo. Eu acho que seria interessante se você pudesse jogar até uns 14, 15 anos, né, para você ter uma base melhor de futsal e aí você consegue trazer isso para o campo. Sim. Mas eu acho bem difícil, eu acho bem complicado. Parece que hoje é algo que às vezes vem mais até da parte do pai, né? Tipo assim, querer que treine no futsal, igual você ter esses destaques, você falando de um moleque que é brilhante, tem o Cauã do Santos, tem o Flora do Corinthians. Eu queria falar sobre o Cauã, porque isso é a parte. A gente tá falando sobre as coisas negativas, mas tem a positiva. Eu conversei pouco com o pai do Cauã, que é o Andrezinho, e eles não querem pular etapa, porque o Cauã, eu fiz alguns jogos de base ano passado, realmente ele sobra muito. Assim, é absurdo. E ele joga no futsal e ele fala que ele gosta, mas assim, ele gosta de jogar os dois, mas ele tem mais prazer em jogar o futsal do que eu sou assim. o campo. Eu sou assim, se você perguntasse pra mim o que você mais gosta de fazer, ou se eu tivesse uma opção, você tem que escolher o salão ou campo, eu ia falar salão. Obrigado. Eu gostava mais de jogar salão do que campo. Jogava de quê? Tudo. No salão eu jogava de tudo. De back, de pivô, de ala. A gente rodava bastante. Eu começava como back. Mas a minha característica é uma característica diferente que eu fazia, e era muito por conta do goleiro, que era o Aranha, né, e da base, assim, a gente jogou praticamente muito tempo juntos. Então eu era um back que marcava o pivô na frente. Eu não marcava atrás, eu marcava na frente. Então, porque ele ia me orientando à direita, à esquerda e tal. E aí, dentro disso, eu ia me posicionando de acordo com a bola. Você antecipava bem. E eu já sabia onde ele estava. Difícil, mas tem que saber, mas é o dia a dia, né? A gente convive e tal. Então, você tem esse... Aí, se precisasse marcar, por exemplo, um cara que era mais forte, eu sabia, né? Deixava ele dominar a bola, na hora que ele virava, eu já travava. Mas aí, você tem várias formas de travar, né? O jogador, você põe o corpo, põe o braço, porque no salão você usa muito você pode proteção, colocar, né? Então você põe o braço, porque na hora que ele girar, você vai colocar o braço e ele não vai conseguir fazer o movimento. Sim. Então tem muitas coisas que eu fazia. E o salão eu gostava demais. É que eu também tinha uma média boa de gol. Eu fazia muitos gols, Tipo fazia um 3. Capita, então, que é fixo, mas todo jogo tá fazendo ali 2, 3. Eu fazia 3 gols por jogo. 3, 2. Você pegou o Vander Carioca na base? Não, o Vander veio depois. Eu sou eu joguei, a minha geração é do André, Lenísio, Vinícius e tal, mas eles chegaram depois, porque eu jogava no juvenil da GM, foi quando eles vieram, acho que do Corinthians de Araçatuba, alguma coisa do time de Araçatuba, eles vieram para o Impro, para jogar no Impro. Fininho. O Fininho é do Ceará, né? Fininho é do Ceará. Só que eu já estava no profissional. O Fininho chegou a me ver nesse campeonato, chegou a me assistir nesse campeonato de Garanhuns, que era o campeonato juvenil, mas como eu era infante, eu joguei na categoria acima, então na minha época era... Eu passei praticamente pelo infante jogando no juvenil, que era o
o Sandrinho, era Fernando Diniz, do outro tinha o Lincoln, tinha o Almir, o Indião, né, que todos depois vieram a Paulinho Japonês. Esses caras eram da minha geração, né? Mandar um abraço pro Paulinho Japonês, que até nunca hoje ganhou, nunca ganhou, hein, Paulinho? Ipiranga era só caixa. Mas depois ele, se tornou um jogadoraço de futsal. Jogadoraço de futsal. Além de ser um cara nota 1 milhão. Beijo é um comentarista monstro também, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. É que o nosso time realmente da GM no Infanto era muito acima da média. Tinha Ivan, André, tinha. Quem mais? Geraldão. Nosso time era muito bom, diferente. E muito bem treinado. Então isso fazia diferença. Sim.